Називаюся Вінник Олексій, я сам з України. Venho da Ucrânia, portanto, saí de lá em 2001. Portanto, acabei, era só ser licenciado na altura, acabei a licenciatura, havia dificuldade de emprego e vida, pronto, não estava muito estável, portanto, decidi procurar melhor qualidade de vida e emigrei para Portugal. Na altura, em 2001, havia uma abertura e possibilidade, digamos, aqui em Portugal, tratar de documentos e todo o processo de legalização foi bastante, penso eu, bastante fácil. Ou seja, na altura nós precisávamos de um contrato de trabalho e inscrição na Segurança Social e nas finanças e, portanto, o resto do processo era desenvolvido rapidamente, comparando com os outros países. Na altura em Espanha e França não existia este processo nenhum, portanto o facto de estar legal, trabalhar num país, uma das vantagens que na altura eu optei foi Portugal. Quando cheguei, portanto, a minha integração foi um pouco difícil, não sabia falar português, andava à procura de trabalho, portanto, a zona para onde eu vim também não havia digamos assim, uma diáspora tão grande ucranianos que hoje já existe, por exemplo, na zona de Lisboa, portanto, havia só 2, 3 pessoas. Sim, andei à procura de trabalho e consegui entrar numa fábrica de móveis, digamos assim, onde cheguei a trabalhar 10 anos seguidas. Portanto, desde 2002 até 2012. E basicamente isso. No trabalho é a mesma coisa. Havia dificuldade, aquela barreira de língua, não é? Mas havia também a vontade das pessoas que trabalharam comigo ajudar, porque havia muito pessoal jovem e falava comigo, levava-me a sair com eles para a rua, para alguns eventos, portanto havia vontade da parte do pessoal ajudar na integração na sociedade, digamos assim. Já vão, no entanto, 22 anos, portanto, tenho uma família cá, tenho 3 filhos, sou casado, portanto, neste momento estou a trabalhar aqui nos bombeiros, né? Comecei o meu percurso nos bombeiros em 2005, entrei como voluntário, comecei a fazer piquetes de voluntariado, a participar em algumas coisas, fazer formações, e, no entanto, já vai há alguns 17 anos que estou inserido no mundo dos bombeiros e hoje em dia sou profissional. Eu não posso dizer nada de mal porque sempre foi bem tratado e acho que a ideia foi se calhar uma ideia mais com o pé atrás, quem são, de onde vêm, o que é que vão fazer, até porque o povo português também tem muitos imigrantes, né? Portanto a cultura por si já é muito próxima. E sim, se calhar no princípio havia sempre aquele receio de aproximação, de confiança, mas acho que hoje em dia acho que funciona muito bem. Às vezes na brincadeira chamam ucraniano, isto, aquilo, mas sim, sou, e com todo gosto, mas acho que não devia ser um facto de, sei lá, desvalorização, isto. O pau é uma coisa curiosa, principalmente para nós ucranianos, porque desde a atribútica do nosso país, a nossa própria bandeira representa o trigo, não é? Cor amarela, supostamente, a representação do trigo, e o pau tinha sempre uma ligação connosco. Nós somos produtores, não sei na tabela qual é que é a posição, mas sou dos maiores produtores do trigo. E sim, por hábito, pessoas lá fazem, hoje em dia não sei, mas se calhar há 30 anos atrás, havia muito costume nas aldeias, cozer o pão, amassar a massa, o pão, digamos assim, fazer em casa. E eu penso que continuo a acreditar que hoje em dia continua ainda a tradição, se calhar não é tanto, né? E o pão, como se costuma dizer, o pão caseiro é incomparável com outro tipo das coisas, não é? Хліб для всіх. Ako po ay si Rosemary Harville, taga Pilipinas. I left home at a young age and went to Kuwait to work. I was there during the Gulf War in 1989. So then I went to Jordan for a couple of months and head to UK around 1990. And I met my husband, Steve.
And shortly after living together, we had 2 kids, Oliver and Faye. And in 2010, we came to Portugal to visit. And finally, we managed to find a ruin to construct around 2011. And now we are permanent residents of Portugal and the European Union. Portugal is beautiful because Portugal has got plenty of sunshine and plenty of natureza, and we would like to enjoy life here together with our family. And I think that's it. Aproveita. Our life in England is not sad, but we would like to troca. Next chapter of the book, we would like to have a new adventure, and we've chosen Portugal because here I'm sure we will enjoy it, and we are enjoying it. It is beautiful because the Portuguese people receive us with open arms, and it's completely different lifestyle. And I think the Portuguese people's got big coração for us. That's why we are staying. The future, I don't really know. We just take as it comes, Because tomorrow, I don't like planning because you plan, it doesn't happen. So what we do, we just take as the years as it comes. Sometimes Steve will just decide, let's do this, and then. But it will be a long term in Portugal. When I make this bread one time, the children loves it, and it's very easy. If it's raining, we just make it in the house there. So we have a hot bread. You don't have to go in the cocina. You just make the bread and cook it there, and then it's done. This bread is very easy and it's very accessible, the ingredients and everything, simple. May tinapay para sa lahat. Mijn naam is Eileen Ko. Ik kom uit Nederland en ik ben geboren in Utrecht. I studied nutrition and health, so I worked at companies, nutrition companies for health, and I was in the communication department. So I wrote brochures, I did corporate communication, but I also wrote a book in my when I had my own company about nutrition and health. Willem, my husband, he was an IT project manager, and when we got our child, actually I didn't work as much anymore, so I was more taking care of the child, and he was still working long hours. So he was gone for most of the day, maybe 6 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening, 5 or 6 o'clock. And then some colleagues still said, "Oh, you cannot go home, there's a lot of work." But he was kind of his boss, because he was the project manager, but he didn't like it anymore because he wanted to have more time with our new baby. At that moment was a baby. So then also he thought maybe it's good to move, to have a different lifestyle, and where it will be able to see and play with my child. We moved in 2021 to this place, and before we traveled 10 months a little bit through Portugal to see where is it good to live, what is the best place for us.
So we already knew it must be somewhere in the middle, because we didn't want all the rain from Porto and Douro Valley. We didn't want all the heat from Alentejo and Lisboa and Algarve. So now we came to Condeixa. We lived in Aimaixeira for 4 months, and we thought this is a nice place. So we decided after the 10 months, or after 4 months already, to move. So we came here in the COVID period. So we were here 4 months in the house in Aimaixeira, doing nothing really, but just to walk around, to see, to talk to people. I wanted to live abroad, actually all my life already. I don't want to live in the Netherlands because, I don't know, it's a quite boring life. I like to be more adventurous. I lived in other countries as well and worked in other countries. And now it was time to move with a child. Before I was alone, so I could go everywhere. And now we thought with a child, let's pick a nice place. We talked to a lot of people. You are very good in showing our respects to them, and we got a lot of couves, laranjas. So I bake cakes, I give the cake back, and it was very good. But I think it helps when you have a little child, because the Portuguese, they love the children as well. So they're always talking to her and giving her bolachas. So I think yes, we think the people were very friendly. Bread is very important in the Netherlands, but you would not say because I didn't make the bread, because we don't make it ourselves. We buy it at the supermarket or at the bakeries. But a lot of bakeries closed because it was too expensive, and the people didn't buy from the bakeries anymore, they buy in the supermarket, a little bit cheaper. So a lot of them closed. But people in the Netherlands, we eat a lot of bread. So the lunch will be bread with cheese normally. So people take it also to the work and then they eat it. Er is brood voor iedereen. Meu nome é Sharon Agnes Francisco Guezela, sou moçambicana, do centro de Moçambique, precisamente Beira. Muito racismo cá. Agora está habituei-me. Em Moçambique também há muito racismo, eu não vou dizer que não. Não, porque minha mãe, por exemplo, no início, ela era toda hora, ai minha filha, tu vais sofrer tanto aí, ok? Eu dizia, mãe, o racismo que eu estou a passar aqui, eu passei em Moçambique também. Em Moçambique também havia, mas nós em Moçambique éramos muitos mais negros, não é? Mas tinha assim um racismo da parte dos indianos, os muçulmanos, eles sempre acham-se muito superiores também a nós, e tinha os mulatos, são os meus filhos. Os mulatos são educados lá pelos pais que eles são melhores que os negros, pronto. Mas cá, os mulatos também são negros. Tive muita dificuldade no início, muita mesmo. Quase que eu desisti, mas diziam-me, olha, há de aparecer, e apareceram anjos da guarda aqui. Eu tive muita gente boa, espetacular. Aliás, foi aí onde eu descobri que não é o país, não é a raça. Há pessoas boas e há pessoas más em todo sítio. Eu digo que essa parte racial é uma coisa que se devia... Pronto, não sei o que é que se deve fazer, mas é uma coisa que na minha cabeça eu sempre me perguntei. Por quê? Eu nunca vi cores, eu via cores diferentes nas pessoas, mas não achava uma coisa normal. A pessoa é assim, pronto. Mas quando alguém diz, não, você é preta. Sim, eu sou. Então você não pode estar aqui. Como assim? Por quê? Porque você é preta. Mas desde quando é que uma cor diz que se a pessoa pode ou não pode estar?
sentar no autocarro, vocês não estão a perceber. Eu já fui sentar no autocarro em Lisboa, as pessoas levantarem e sair. E eu saber porquê, eu não dizia nada, pronto. Saía e ia sentar para o outro lado. Eu ficava quieta, eu acho que eu várias vezes quis chorar, mas pronto. Eu dizia para mim mesmo, tu não vais chorar que não estás doida. Daquilo que eu cresci e aprendi com a minha avó, é que o pão, naquela altura, não era muito acessível. Era o tempo depois do colonialismo, então Moçambique ficou, de repente, sem controle das coisas de comida e que havia muita pobreza mesmo. Ainda há, mas agora já, pronto, já estamos a ir para lá. Então, naquela altura, nós comíamos pão sim, mas não era uma coisa de ser todos os dias como é aqui. Aqui toda a gente, pão é todos os dias, a toda hora. E as badias, era uma coisa feita mesmo para o pessoal mesmo mais da aldeia, assim, que tinha muito menos, e as pessoas faziam para vender para aqueles que tinham mais ou menos, não muito, mas que dava para comprar. Então havia isso e mais bolinhos fritos também, tipicamente de Moçambique, e nós comprávamos isso aí com metical, que lá em Moçambique é metical, é 50 centavos, e comíamos isso. Há pão para todos. Tamsin Gifford, and I'm from UK. I've been living in Portugal on and off for 8 years, but mostly here all the time. We moved here originally because my partner is an eco-builder, so he works in sustainable construction, and Portugal has the perfect climate for sustainable construction. So we moved here planning to just be here for 2 years, and it's now 8 years, and we're not going to leave anytime soon. So when we moved here, it was quite scary. Obviously, I'm quite a sociable person, and having a language barrier for me it was quite difficult. Only in the first years, but then we were lucky enough to meet an amazing group of friends, which we still have, and we live in the same community now. We all had babies at the same time, so we've really found sort of our family of friends here in Portugal. So. When I was in UK, I studied ceramics and art, but then when I moved here, I had my first son, and then I set up my company now, so I have a full working studio where I make my own work, and also I teach lessons to children and to adults, a mixture of different cultures. I'm very lucky to do a job that I want to do. So it's also something that I don't know if I would be able to do in England anymore because of the cost of living and things like that. So when we first moved here, we were just turned 30, 31 something, 2 young people with a very small baby living in an old farmhouse which had no roof, most of it. And we used to get asked a lot. I mean, nobody in a nasty way, but all the ladies in the village would come by and say, why are you here? Like, they just couldn't understand why we would want to be living in essentially a ruin at the time. It's not now, it's beautiful. But, and we would just always say, it's like you said, slow living, the culture, it's a very different pace of life to UK. There's lots and lots of people coming from England now to move to Portugal because Portugal's a wonderful country, so our life is here now. We have 2 sons here, not here, we have 2 sons and they've been born and bred here, they go to school here, they have friends here, family here, so this is our home now. Wouldn't want to live in England anymore. I like to visit to see my friends and my family, don't get me wrong, but it's just a visit, it's fine. I couldn't think of a specific English bread. I'm sure there is one out there, and I'm going to be told that I'm wrong. But for me, I couldn't think, that's an English thing. But scones is a very English thing. It makes you think of the Queen, or green teas, and dressing up fancy and having tea. So I've tried to make some scones today. But I've made them different. So they're vegan scones, mixed with
dried fruits and goji berries and things like that, so hopefully they'll be delicious. My grandmother, who passed away when I was quite young, she passed away when I was about 9 or something. She was an amazing cook, amazing. So she would, make her own mayonnaise and everything. She had like a little Bible of a book. And she used to make scones with jam and then clotted cream, which is not something I've ever found here. So traditionally you would have this, sometimes you cut in half with butter, raspberry jam, which we have somewhere, and then the cream on the top, the clotted cream on the top, and that's how she used to do it. She used to make it. So at about 4 o'clock, you'd have tea, afternoon tea, so you'd have a pot of tea and scones. There is bread for all. Sassrika, मैं Vinsa, मैं इंडिया तो आया हुआ. Há 10 anos que saímos da Índia, por motivos não haver trabalho. É um país grande, mas não há trabalho, há falta de dinheiro, há pobreza. Saímos da Índia, fomos para a França, vivemos lá 1 ano e depois viemos para Portugal, para Lisboa. Por causa do meu pai trabalhar aqui na Marinha Grande, é que viemos toda a família aqui. Fomos bem acolhidos pelas pessoas que viviam nesses lugares, na França, em Portugal. Não houve nada de racismo ou xenofobia. São simpáticos, estão prontos para ajudar as pessoas que precisam. Os professores é que tiveram sempre a ajudar, ainda agora ajudam-me. Frente, está com a professora de frente. Essa professora dele sabia francês também, como vinha de França, ajudou bastante para aprender português também. Ela também sabia falar indiano um bocado, aprendi mais rápido, tive sorte. É que na Índia o meu pai era agricultor, a minha mãe é em casa. Aqui em Portugal o meu pai é soldador e a minha mãe continua aqui em casa. Future family daqui. दस देखिए कैसी है थी अपने पढ़ लिख के बढ़ना चाहनी है भी अपना अच्छे स्टडी करके O futuro da família é estudar e ir à universidade, tirar um bom curso. E do meu irmão, por exemplo, conseguir também ir à universidade, ter um sucesso. Ou na patinagem de velocidade. Por exemplo, como vai começar agora, está a começar em Portugal a seleção para ir à patinagem para os Olímpicos, para participar nos Olímpicos. Ele, se conseguir um dia ir aos Jogos Olímpicos e ter sucesso. Na cultura Punjabi é chapati que se utiliza nas refeições de, por exemplo, almoço e jantar. É uma comida saudável também. em casa é que Porque é preparado antes logo quando queremos comer. É para comer quentinhos porque é uma comida fresca, não é? Roti सारे ली है गिया. Meu nome é Adriane Priscila, vim de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. Optamos por estar aqui pela segurança, pela facilidade da língua, pela educação, né? O ponto maior foi mesmo pelo meu filho, né? Porque a gente não queria que ele crescesse num reduto tão violento, tão perigoso, e queríamos que ele tivesse uma outra visão em relação às coisas. Lógico que todo lugar tem as suas dificuldades, tem violência, mas estamos falando de um país que a segurança é muito maior e a violência é bem reduzida em relação ao Brasil. Eu era comerciante no Brasil, né? Tinha uma pequena empresa, e quando eu fui fazer compras, eu assim, com vários sacos e fui abordada, como eu disse que eu não tinha dinheiro, que aquele
O dinheiro já tinha sido investido nas minhas compras para o comércio e me roubaram uma aliança, porque era de ouro. E naquela altura eu me senti completamente sozinha e ao mesmo tempo tanta gente em volta, mas ninguém fez nada. Por quê? Porque a pessoa em si estava armada e não podia ser feito qualquer coisa, né? Então eu entreguei minha aliança e pronto, vim-me embora. E ainda bem, não aconteceu nada pior. Esse foi um dos episódios. No meu comércio também, quando eu tinha ali o comércio, ao final de um dia de trabalho exaustivo, tudo aquilo que adquirimos num dia foi levado, computadores e essas coisas. Então, pronto, eu não queria que meu filho presenciasse o mesmo medo que eu tive, não é? E depois, um terceiro episódio foi quando estávamos já de passagem comprada para vir para aqui. Foi o nosso carro. Tentaram levá-lo, ainda bem que chegamos a tempo, mas quebraram, tiraram o que lá tinha. Então eu não queria que meu filho presenciasse essas coisas. E foi isso. Foi um dos fatores, como ele ainda era bem pequenino, foi um dos fatores que nos impulsionou a vir para aqui. Mesmo pela segurança e aqui também pela educação, né? Sabemos que Portugal é um país de educação extremamente, como é que posso colocar? É impecável, não é isso? Não foi um mar de rosa. Para já acho que a dificuldade maior é mais pela minha parte, porque para já eu sou brasileira, sou de cor, né? E então eu passei por muito preconceito aqui quando cheguei, infelizmente. E em trabalho, em café, tive essa infelicidade, né? Porque pelos traços do meu marido, por ser branco, por ser... Enfim, tem alguns traços que talvez se assemelha a um português, pensavam que eu andava com o marido dos outros, por exemplo. Então eu tive a infelicidade de sentar num café e a senhora me questionar por que eu estava com o marido dos outros, né? E eu disse para ela, não, isso não é dos outros não, isso eu trouxe do Brasil comigo. Eu me sinto privilegiada, porque eu confesso que imigrar não é para toda gente. A imigração é muito difícil, porque as pessoas podem pensar, mas se é tão difícil, o que está a fazer aqui, certo? Mas a gente passa por cima de muita coisa para estar aqui. E por mais que haja inúmeros brasileiros aqui, não é que eles permanecem aqui. Muitos vão, outros vêm, e não é fácil você lidar com a ausência da família, deixar a mãe, deixar a família em si toda no Brasil. Não é fácil, mas a gente está em busca de um bem maior, né? Não é fácil, não é fácil. Migrar não é para todo mundo, não é para todo mundo. Eu falo e repito, tem que ter muito pulso firme, porque você vai lidar com um completamente desconhecido. Por mais que fala, mas é tudo falar a língua portuguesa? Não. Há muitos pormenores, até mesmo no meu país já é às vezes difícil compreender alguém, imagina aqui, não é? Então, é isso, é muito complicado. Pode às vezes faltar quase tudo, mas sempre tem ali um pãozinho, não é? Seja ele acompanhado ou não. E, por um acaso, o pão de queijo remete muito à memória, né? Da mãe, da avó, porque o pão de queijo em si era sinônimo de reunião, porque, na verdade, o pão comum que a gente chama no Brasil pão francês, ele era comum. Né? Era um pão que ia lá na padaria com 15 centavos na época, ou 10 centavos, se eu não me engano, trazia esse pão. Então, comíamos à mesa com os irmãos e não sei o quê. Mas o pão de queijo, em especial, juntava a avó, a tia. Por quê? Porque era um pão mais caro. Era um pão que levava mais ingrediente. Então, era sempre uma festa para fazer o pão de queijo, né? Juntávamos mais pessoas para fazer o pão de queijo em especial. Então, o que me remete é mesmo a família na mesa, mais gente, o movimento.
Eu acho que o pôr a mão na massa é todo mundo fazer, não é? Porque assim, qualquer outra coisa você simplesmente compra. E o pão não, tem aquele trabalho eu não digo pão de queijo, que não tem fermentação, mas a massa em si, é o esperar, é estar ali a conversa com os familiares, não é? E esperando o pão crescer e tal. No caso do pão de queijo, não. A gente estava ali na conversa, enrolando, fazendo as pequenas bolinhas, ou isso, até aquilo ficar pronto, era como se diz em Minas Gerais, era um dedo de prosa, porque era muita conversa em espera daquele pão de queijo, até porque tem todo o processo, os ingredientes, é o amassar, é o esperar assar. Então, era ali um momento pronto, que a gente parava para estar conversando, conversava de tudo e, enfim, o pão realmente reúne a família e os amigos, não é? Há pão para todos. Меня зовут Виктория Назаренко, мне 46 лет, и я родом из города Киева. В Португалию мы приехали 5 марта 2022 года. Мы выехали, когда война началась, 24 числа в 5 часов утра ко мне зашел сын в комнату и сказал: «Мам, вставай, война». Ну вот. После этого я забрала своих детей, племянников, и сын нашел, кто нас сможет вывести. Когда мы приехали, встретил нас в аэропорту волонтер Дима Басистый, он нас привез сюда. После этого Ксения Котова, моя подруга, с которой мы приехали, она предложила поехать на стадион, чтобы взять какие-то вещи из Порта Дэш, потому что мы приехали даже без нижнего белья запасного. Вот, поэтому, когда нам предложили, что мы можем расположиться на стадионе, я была: «Боже, спасибо тебе, дякую за то, что нас приняли, за то, что нам дали кровь над головой, за то, что мы никогда не были голодные, нас кормили постоянно на стадионе, нас обеспечивали и врачами, и медикаментами, и одеждой, и просто всем, просто всем». Действительно, я не ожидала, что настолько будет много людей и столько будет огромная помощь мне. Вот, поэтому я очень благодарна и камере муниципал, и всем волонтерам, и всем небезразлительным людям, которые меня окружали, которые до сих пор меня окружают, и каждый чем может, тем и помогает. Я хотела бы сказать, что хлеб – это в первую очередь зерно, которое садят в землю, и потом это зерно взращивается, получаются колоски. Колоссальный труд, пока заберут зерно, посеят, потом его соберут. Это точно так же аллегорию могу провести, как с детьми. Когда ребенка только-только зачали, и когда ребеночек уже рождается в свет, и точно так же, как хлеб. Когда это зернышко взрастает, и потом сколько труда, сколько усилий вокруг всех людей, которые над этим хлебом работают. Хліб для усіх. Хліб для всіх. May tinapay para sa lahat. Er is brood voor iedereen. Há pão para todos. There is bread for all.
Roti sareli hegia. A pão para todos. Хліб для усіх.